do ano, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais uma aula de matemática hoje? Hoje o nosso tema será perímetro. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Então, para hoje, vamos ver quais são os materiais? Professora Flávia, quais serão? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno para anotações, de uma folha quadriculada, que pode ser a folha do seu caderno, lápis, borracha e régua. Um tempinho para você separar esse material. Materiais separados, vamos relembrar a aula anterior? Professora Flávia, você lembra do que nós tratamos? Sim, nós fizemos a leitura do livro. Vamos adivinhar? Era a história da menina Clara, que tinha uma irmã, e eles decidiram junto com o pai qual seria o jantar daquele dia. E daí lembra a professora que teve várias possibilidades para ver quem que ia decidir? Fizeram cara e coroa, fizeram pedra, papel e tesoura, fizeram sorteios, né? E depois elas foram andar de bicicleta, mas daí nesse dia a mãe da Clara participou também. E após a leitura desse texto, que foi bem legal, nós trabalhamos um pouquinho sobre probabilidade e resolvemos alguns problemas. Também um cara e coroa, vimos porquê do nome desse jogo, lembram-se? E também vimos um pouquinho do sorteio e estudamos sobre as probabilidades de algo acontecer, né? Aí nós também fizemos isso com a roleta e com os potes com tampinhas de cores diferentes. E agora nós temos uma tarefinha que ficou para vocês. Vamos retomar essa tarefinha? Então, olha lá. Numa caixa há 15 bolinhas. São 8 brancas, 4 vermelhas e as outras são pretas. Quantas bolinhas são pretas, professora Flávia? Bom, primeiro, professora Carla, nós precisamos desenhar as 15 bolinhas. Isso. Certo? 8 são brancas, 4 vermelhas. E daí, quantas faltam para chegar em 15 bolinhas? Quantas será que são? 8 mais 4, 12. 12 para chegar no 15, 3 bolinhas. Então, olha lá, temos 3 bolinhas. E lembrem-se, vocês deveriam registrar também sua resposta. Olha, são 3 bolinhas, né? As pretas são 3 bolinhas. Bom, aí nós tínhamos a questão B. Carlos vai retirar uma bolinha da caixa sem olhar. Qual é a probabilidade dessa bolinha ser preta primeiro, depois vermelha e depois branca? Então, vamos descobrir isso, professora Flávia? Vamos lá, professora. Então, olha lá, nós temos ali as 15 bolinhas, cada uma com a sua cor. Então, professora Flávia, como poderíamos fazer para descobrir qual a probabilidade dessa bolinha ser preta? Bom, professora Carla, podemos representar essa probabilidade em forma de uma fração. Então, no denominador, nós vamos colocar o 15, porque nós temos 15 bolinhas no total. E no numerador, o 3, porque são 3 bolinhas pretas. Ou podemos colocar que nós temos 3 chances em 15. Exato. E era importante que você registrasse isso de qualquer uma dessas duas formas. Ou você registrou que nós temos 3 chances em 15, ou você já fez a forma fracionária, 3 quinzeavos. Tudo bem? Mas e para saber a probabilidade da bolinha ser vermelha? Então, professora Carla, a estratégia é a mesma. Para representar por meio de uma fração, no denominador, nós vamos colocar o 15, porque nós temos 15 bolinhas no total. E no numerador, nós vamos por o 4, porque nós temos 4 bolinhas vermelhas. Então, a probabilidade é de 4 quinzeavos, ou 4 chances em 15. Isso mesmo, e lembrem-se do registro. E agora, por último, precisaríamos descobrir
a probabilidade dessa bolinha que seria sorteada ser da cor branca. Como nós faríamos, professora? Bom, então novamente vamos representar por meio de uma fração. No denominador 15, porque nós temos 15 bolinhas no total. No numerador 8, porque são 8 bolinhas brancas. Então são 8 quinzeavos ou 8 chances em 15. Então, a tarefa agora está corrigida. É bem importante que você tenha registrado as suas respostas. E hoje nós vamos continuar uma pequena história. Professora Flávia, que história é essa? Hoje, professora, nós vamos continuar a história da vizinha antipática que sabia matemática. Nós vamos conhecer mais um pedacinho dessa história. E vai ter uma novidade nessa história, não vai, professora? Sim, nós estamos já caminhando para o final dessa história e ela vai entregar um presente pro Theo. Lembra do menino Theo que não gostava de matemática? Então, mas eu acho que agora ele já começou, pelo menos, a simpatizar com matemática. Acho até que ele está gostando da matemática, professora. Sim, ele está todo empolgado para receber esse presente. Então, agora vamos para a nossa leitura? Vamos lá! Antes de receber o manual do sábio matemático, Theo precisava fazer o teste. Vamos ver um dos testes. Uma história para descontrair. Quem inventou os algarismos que nós estamos acostumados a usar foram os árabes. Por isso, os chamamos de algarismos arábicos. Quando inventaram esses algarismos, os árabes deram-lhe nomes baseados nos ângulos que cada um deles tinha naquela época. Digo isso porque o formato dos algarismos foi mudado, até chegar ao que conhecemos hoje. Veja como era o formato dos números quando os árabes inventaram e a quantidade de ângulos que cada um tinha. Viu só? O número 1 tinha apenas um ângulo, o número 2 tinha 2 ângulos e assim por diante. Mas você deve estar procurando o 0, não é? O 0 não tinha e não tem nenhum ângulo. Olhe só! Quanta curiosidade interessante tem o estudo da matemática. Devo dizer-lhe que esta quarta parte do teste será como um prêmio para você que chegou até aqui. Uma parte mais curta e cheia de figuras para você encontrar ângulos escondidos e constatar que a matemática está presente até mesmo nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Então, divirta-se encontrando os ângulos escondidos na figura. É admirável, não é? A matemática está presente até numa linda borboleta. Mas continue procurando outros ângulos escondidos. Como disse no início dessa parte, ela foi um brinde para você, que tentou, se esforçou, raciocinou e teve paciência para resolver tudo o que foi proposto durante um mês. Nota 1. Assim, chegamos ao fim do teste todo e você já pode me entregar os 4 envelopes. Assina-se abaixo o autor, sábio matemático Airan Aiku. Você aprendeu que matemática não é um bicho de 7 cabeças e até já simpatiza com ela. Seja bem-vindo ao mundo do sábio matemático Airan Aiku e receba com todo o mérito o super, o hiper, o incrível Manual do Sábio Matemático. Theo e Dona Malu verificaram as respostas do teste. A Dona Malu saiu e daí a pouco voltou com sorvete de chocolate e o livro do sábio. Finalmente, Theo recebeu o famoso manual. O manual contém vários exemplos do uso da matemática no dia a dia. Tem receitas, jogos, piadinhas, matemáticas, pegadinhas matemáticas. Recado final do Theo. Foi bom para burro estar com você. E vá por mim, matemática não é um bicho de 7 cabeças. Até qualquer hora. E então, estudantes,
O que vocês acharam do Manual do Sábio Matemático? Professora Flávia, o que você achou? Eu achei super interessante, professora Carla, e viu que com o passar dos dias, com a convivência com a professora, ele começou a gostar muito de matemática quando começou a resolver os desafios? Exato. E é importante que a gente tenha na nossa vida também atenção às questões da matemática. Vocês vão ver que vocês vão gostar e vão gostar muito. Não é mesmo, professora? Exatamente. A matemática está no nosso dia a dia em várias situações, em vários momentos. E agora nós temos uma perguntinha para vocês. Vocês notaram alguma coisa estranha lá no Manual do Sábio Matemático? Olha a assinatura desse sábio matemático. Então, olha lá, sábio matemático Ayran Aiku. Será que tem alguma coisa familiar, alguma coisa que a gente possa observar, alguma curiosidade desse nome, professora Flávia? Olha, professora, é um nome bem estranho, né? Ayran Aiku. Deve ter algum segredo nesse nome. Então, agora é a hora que os nossos estudantes vão pegar o caderno e anotar a data de hoje, o tema da nossa aula, que é perímetro, e tentar descobrir alguma curiosidade aí no nome do sábio matemático. Um tempinho para vocês. Então, estudantes, perceberam algo nesse nome? Professora Flávia, você conseguiu perceber algo? Sim, professora Carla, eu acho que nossos estudantes também. Se nós analisarmos, é o nome da professora, mas escrito de trás para frente. Maria Lúcia. Isso mesmo, o nome estava de trás para frente. Então, quando a gente colocou aqui ao contrário, ficou fácil, né? E olha lá, a professora Maria Lúcia também era chamada de professora Malu ou Dona Malu. Então, são alguns detalhes da nossa história. E um detalhe bem interessante, professora Flávia, foi a história que ele contou dos números. Você gostou daquela história, professora? Nossa, eu gostei bastante. Daí faz todo o sentido, né, a numeração com a quantidade de ângulos. Isso, mas essa é apenas uma das hipóteses sobre a história dos nossos números. Então, o que a gente sabe também é que os nossos números, da forma como são hoje, foram desenvolvidos pelos hindus e pelos árabes. Então, a história não é só aquele pedacinho ali. É interessante a gente também pesquisar sobre isso. Mas, professora Flávia, a nossa aula hoje é sobre perímetro. Então, nós vamos adiante. Olha lá, agora sim você vai pegar a sua folha quadriculada e nela você vai desenhar um polígono com 4 ângulos retos. Mas será que tem alguma coisa a ver, professora Flávia, ângulos com perímetro? Sim, professora, é isso que nós vamos estudar hoje. Então agora um tempinho para você tentar descobrir isso e também desenhar lá o seu polígono. Então um tempinho para vocês.
Então, estudantes, vocês conseguiram encontrar um polígono com 4 ângulos retos e desenhá-lo na folha quadriculada? Professora Flávia, qual poderia ser? Então, professora Carla, podemos fazer de 2 maneiras. Podemos fazer um retângulo, porque ele possui 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, e 4 lados. Ou também podemos fazer um quadrado, que também possui 4 ângulos retos e 4 lados. Então, vamos verificar aqui na tela também, olha lá. Nós poderíamos ter essas 2 opções, um quadrado ou um retângulo. Mas não é só isso que nós queremos, nós conseguimos desenhá-lo. Mas lembrem-se, a nossa aula de hoje é sobre perímetro, então nós precisamos pensar em algo a mais. Olha lá então, qual o comprimento do contorno desses polígonos? Professora Flávia, e agora, como poderíamos fazer? Bom, professora Carla, primeiro nós temos que lembrar que para a gente medir algo nós precisamos de uma unidade de medida. Neste caso, nós vamos considerar cada quadradinho como a nossa unidade de comprimento. E aí, agora sim, sabendo que nós temos uma unidade de comprimento, que neste caso é o nosso quadradinho, agora nós precisamos contá-los. Professora Flávia, como fazemos a contagem então? Bom, professora Carla, nós podemos fazer essa contagem de 1 em 1. Então, vamos começar pelo nosso retângulo. Então, cada pedacinho é a nossa uma unidade de comprimento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se aqui eu tenho 8, aqui eu vou ter 8 também, porque são lados paralelos iguais. E aqui? 1, 2, 3, 4. Se aqui eu tenho 4, aqui eu também tenho 4, porque os lados paralelos são iguais. Agora, para a gente calcular o perímetro, professora, temos que somar todos esses lados. Então, vamos lá. 8 mais 8. E aqui é 4. Mais 4, mais 4. Então, 8 mais 8, 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. 24 unidades de comprimento. Então, precisamos perceber que nesse caso, a nossa unidade de comprimento foi o quadradinho. Mas como nós estamos falando de comprimento, nós poderíamos pensar em outras unidades. Então, nós já vimos algumas, como o centímetro, o decímetro, o metro, mas no caso deste trabalho que estamos fazendo agora, no quadradinho nós estamos considerando o comprimento como uma unidade de comprimento, cada quadradinho que está ali. Professora Flávia, mas e o quadrado? Como faríamos então para descobrir a medida desse contorno? Então, vamos lá, professora. Bom, cada espacinho, cada quadradinho é uma unidade de comprimento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mas lembram que o quadrado ele tem os 4 lados iguais? Então, se aqui eu tenho 5, aqui também são 5, aqui também são 5 e aqui também são 5. Então, para calcular, eu posso fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 ou também a multiplicação. 4 vezes o 5, porque eu tenho 4 vezes a quantidade de 5 unidades de comprimento. Então, 4 vezes 5 igual a 20. 20 unidades de comprimento. Então, agora vamos conferir na nossa tela. Temos aqui o quadrado e aqui também temos a unidade de comprimento. Então, olha lá, o lado do quadradinho corresponde a uma unidade de comprimento, como a professora Flávia falou. Então, olha lá, nós encontramos 20 unidades de comprimento no contorno do nosso quadrado. E quando fomos olhar o nosso retângulo, encontramos 24 unidades de comprimento. Lembrando que neste caso a nossa unidade de comprimento foi o quadradinho,
mas ela também poderia ser centímetro, decímetro, metro, enfim, a unidade que nós definirmos no momento que formos fazer a medição. Tudo bem? Então agora, olha lá, a medida do contorno de uma figura plana é denominada de perímetro. Chegamos então ao tema da nossa aula, o perímetro. E agora, professora Flávia? Bom, professora Carla, agora os nossos estudantes vão retornar aquele polígono que desenhou no caderno e vai conferir quantas unidades de comprimento tem o seu polígono. Um tempinho para você registrar essa resposta no teu caderno. Então, o perímetro aí do seu polígono que está no seu caderno marcadinho. Agora vamos pensar mais um pouquinho sobre o perímetro? Olha lá, quanto mede o perímetro desses polígonos que estão aí na tela? Então agora é o momento que nós vamos medir. Eu e a professora Flávia vamos trabalhar aqui na mesa e você por enquanto vai observar. Então, nós faremos a medição primeiro do triângulo, mas neste momento nós vamos utilizar o barbante. Então eu vou medir o perímetro do triângulo que está aqui na minha frente, olha lá. Então, olha lá, primeiro lado, agora o segundo lado e o terceiro lado. E agora eu vou marcar e recortar a sobra, para que eu fique exatamente com o comprimento do meu perímetro. Então, o meu triângulo tem este comprimento. E agora, professora Flávia, o que você vai fazer? Então, professora Carla, agora nós vamos observar qual é o perímetro do hexágono, da nossa figura que possui 6 lados iguais. Será que o perímetro, o contorno dessa figura vai ser maior ou menor que o seu triângulo, professora? Será? Eu acho que vai ser menor. Vamos ver. Então, ó, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Então, deu até aqui. Essa sobra nós vamos tirar. E agora nós vamos comparar os comprimentos destes perímetros. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, o vermelho era do triângulo e o branquinho do hexágono. Então, olha lá, qual ficou maior, professora Flávia? O hexágono, professora, ficou um pouquinho maior do que o do triângulo. Pouquinha diferença. Exato. E nós realizamos a medição a partir do barbante. Mas tem outra forma, professora Flávia? Sim, professora. Lembra que você havia falado das nossas unidades de comprimento? Sim. Então, nós podemos usar. Temos o metro, centímetro, decímetro. Qual será o melhor para medir o perímetro desta figura? Bem, como a folha não é muito grande, eu acredito que com a régua de 30 centímetros seja o mais adequado. Neste caso, nós vamos medir em centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá, professora Flávia? Então, vamos lá. Eu vou medir o nosso paralelogramo e a professora Flávia vai anotar o valor dos centímetros de cada lado. Então, na base desse paralelogramo, nós temos 18 centímetros. Então, vamos lá. E agora, em uma das laterais do nosso paralelogramo, nós temos 29 centímetros.
E agora nós temos que lembrar que os lados são paralelos e têm a mesma medida. Então, neste caso, se eu sei que a base é 18, então o próximo lado é 18 também. E agora, se eu sei que um dos lados é 29 centímetros, o outro também será 29 centímetros. E então, nós vamos anotar e fazer a conta para descobrir o perímetro deste paralelogramo. Então, agora nós vamos somar as medidas que nós encontramos. 8 mais 9, 17. 17 mais 8, 25. 25 mais 9, 34. Então, 4 na unidade. E o 3, que são 3 dezenas, nós colocamos na ordem da dezena. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. 94 centímetros. Então, agora que vocês já observaram algumas formas de medir e depois de descobrir o perímetro, agora nós vamos dar uma tarefinha para você. Então, agora desenhe um retângulo com lados de 4 quadradinhos por 6 quadradinhos. E depois verifique quanto mede o perímetro deste retângulo que você desenhou. Então, agora um tempinho para você. Então, estudantes, conseguiram desenhar um retângulo com 4 quadradinhos de um lado e 6 de outro? Então, olha lá. Primeiro, aí está o nosso retângulo. Ele poderia também estar em outra posição, mas não tem problema. Mas, professora Flávia, quanto mede o perímetro, então, deste retângulo? Bom, professora Carla, perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então, vamos lá. Nós temos 6 mais 4 mais 6 mais 4, que vai dar 20 unidades de comprimento, considerando cada pedacinho uma unidade de comprimento. Ah, então, conferido aí, mesmo que o seu retângulo esteja em outra posição, ele tem que ter 20 unidades de comprimento, tudo bem? Então agora vamos pensar mais um pouquinho. Com base no retângulo que você acabou de fazer, ou seja, da atividade anterior, agora você vai desenhar primeiro um retângulo com o dobro da medida dos lados e calcular o perímetro. E depois, letra B, um retângulo com a metade da medida dos lados e também calcular o perímetro. Então agora um tempinho para você fazer isso.
Então, estudantes, tarefa feita? Então agora vamos juntos pensar sobre ela. Então olha lá, professora Flávia, era com base no primeiro retângulo que nós fizemos. Como é que nós duplicaríamos isso então? Ele tem 4 unidades de comprimento e 6 unidades de comprimento. Agora vamos dobrar as medidas desse nosso retângulo. Quando eu tinha 4 unidades de comprimento, ele vai ficar 8 unidades de comprimento. E onde tínhamos 6 unidades, agora ele vai ficar com 12 unidades de comprimento. Ou seja, professora Flávia, o perímetro do nosso retângulo inicial é de 20 unidades de comprimento. E agora nós teríamos que perceber qual é o perímetro da nova figura, então do novo retângulo. E ele vai ter um perímetro de 40 unidades de comprimento, porque eu vou somar 12 mais 8, 20, mais 12, 32, mais 8, 40 unidades de comprimento. Tudo bem? E aí, nós tínhamos algo aí de diferente. O que a gente pode perceber olhando essas duas figuras? Então, olha lá. Nós dobramos o lado das figuras, olha lá, dobramos as medidas, e o perímetro também ficou com a medida dobrada. Então, olha que interessante, quando dobramos os lados do nosso retângulo, o seu perímetro também ficará dobrado. Tudo bem? Então, agora vamos observar um pouquinho mais de perto. Olha lá, temos ali o nosso perímetro dobrado, olha lá, com 40 unidades de comprimento. Ou seja, quando as medidas dos lados do retângulo são dobradas, o perímetro também dobra. Neste caso, agora vamos para a letra B. Então, professora Flávia, novamente nós temos a figura inicial, mas agora nós precisávamos a metade dessa medida. Como ficaria? Certo, então. Então, vamos observar a nossa figura inicial. O nosso retângulo tem 4 unidades de comprimento na lateral e 6 unidades de comprimento em sua base. Reduzindo ele pela metade, nós vamos ter uma nova figura, com 3 unidades de comprimento na base e 2 unidades de comprimento na lateral. E, novamente, nós teríamos que perceber a questão do perímetro. Então, vejam, nosso perímetro inicial já sabíamos que eram de 20 unidades de comprimento. Mas quando nós reduzimos pela metade o tamanho dos lados do nosso retângulo,
o perímetro também foi reduzido pela metade, ou seja, nós tínhamos 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10 unidades de comprimento no perímetro da nova figura. E aí nós também podemos perceber algo. Então, olha lá, quando nós temos aqui os lados reduzidos pela metade, nós também teremos o perímetro pela metade. Ou seja, quando as medidas dos lados do retângulo são divididos por 2, o perímetro também é dividido por 2. Tudo bem, estudantes? Agora, observe o retângulo desenhado na malha quadriculada a seguir. Ao duplicar as medidas de seus lados, o perímetro desse retângulo ficará como? Nós temos 4 opções ali. Então, agora é o momento que você vai ler cada uma delas e descobrir qual é a resposta correta. Então, um tempinho para vocês. Então, estudantes, agora vamos pensar juntos? Então, ao duplicar as medidas dos lados deste retângulo que aparece na nossa malha quadriculada, o perímetro vai ficar como, professora Flávia? Bom, professora Carla, então primeiro vamos analisar a nossa figura. Nesse retângulo nós temos 5 unidades de comprimento e 8 unidades de comprimento. Se nós somarmos 5 mais 8 mais 5 mais 8, vamos ter 26 unidades de comprimento no nosso perímetro. Agora vamos duplicar essas quantidades. Então, nós vamos ter 10 unidades de comprimento e 16 unidades de comprimento. Então, vamos calcular agora o perímetro. 10 mais 16 mais 10 mais 16, 52 unidades de comprimento. Ou seja, o perímetro tem 52 unidades de comprimento. Analisando da primeira figura para a segunda, nós temos que o perímetro fica aumentado em 2 vezes. Tudo bem, estudantes? Então agora vamos pensar mais um pouquinho. Na malha quadriculada abaixo, a parte destacada representa uma figura da bandeira da escola de João. Cada lado do quadradinho mede 1 decímetro. Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Professora Flávia, você consegue nos ajudar? Sim, professora. Então, vamos lá. É só nós contarmos, né, quantas unidades de comprimento nós temos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 decímetros. E como nós já vimos em aulas anteriores, nós sabemos que 10 decímetros formam 1 metro. Então, ou seja, serão necessários, né, 1 metro de fita para fazer o contorno desta figura. Tudo bem, estudantes? Então, agora nós temos a tarefa de hoje. Então, agora você vai pegar o seu caderno e anotar a tarefa para
realizar depois da nossa aula. Então agora um tempinho para vocês. Tarefa copiada, agora é o momento do nosso quiz. Professora Flávia, preparada? Preparada, vamos lá. Então vamos rever alguns momentos da nossa aula. Então pergunta número 1. Qual o nome do manual que o Theo ganhou? Professora Flávia, será que é manual do Esperto, manual básico, manual de contagem ou manual do sábio matemático? Eu vou dar uma dica. Agora ficou fácil, professora. É a letra D, Manual do Sábio Matemático. Pergunta número 2. A medida do contorno de uma figura plana é denominada perpendicular, percentual, perímetro. Será que seria persistência? Vou dar uma dica. Olha lá. É o conteúdo da nossa aula de hoje. Letra C, perímetro. E agora, pergunta número 3. Qual o comprimento do contorno de um quadrado de 3 centímetros de lado? Será que seriam 3 centímetros, 6 centímetros, 9 centímetros ou 12 centímetros? E olha lá a dica. Professora Flávia, quanto será? Bom, professora Carla, para eu descobrir o perímetro dessa figura, eu tenho que somar todos os lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Letra D, 12 centímetros. Então, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.